O Manchester City fez uma proposta de 70 milhões de euros para contratar o brasileiro Lucas Paquetá, que tá jogando muita bola no West Ham. E essa é a melhor notícia que você vai receber hoje, e a gente vai falar melhor sobre isso, sobre a gente estar retomando aí os nossos jogadores, nossas principais estrelas, o espaço como protagonista em grandes clubes do futebol europeu. Só que antes eu quero te pedir uma gentileza, você já tá inscrito aqui no canal? Se você não tá, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora vamos lá. Salve galera, tudo tranquilo, tudo no boa? Quem fala é o Rodrigo do canal Fute Prime, sejam todos muito bem-vindos a mais um quadro nosso aqui do Fute Prime Opinião, e hoje a gente vai falar sobre o Lucas Paquetá e a proposta gigantesca do Manchester City pelo jogador. É claro que o Lucas Paquetá tá jogando muita bola no West Ham, mas isso não é surpresa pra ninguém. É claro que o jogador foi testado agora na principal liga do mundo, na liga mais difícil, e ele não só se provou na Premier League, como também levou o West Ham aí pra conquista de um título importantíssimo pro clube, que foi a Conference League na última temporada, onde ele sim, foi um dos protagonistas do clube, junto com o Declan Rice, e realmente se destacou demais. Mas o que significa isso? Pô, é surpresa pra quem? Pra ninguém. O Lucas Paquetá sempre esteve pronto a lidar com esse tipo de pressão, desde que ele surgiu no Flamengo, junto com o Vinícius Júnior ali, num momento do Flamengo que não era tão bom ainda, tá? Ele surgiu no Flamengo, quando o Flamengo, apesar de ter dinheiro, fazer grandes investimentos, depois que ele surgiu, que ele subiu ao profissional, o Lucas Paquetá chegou a um Flamengo que não via os investimentos feitos pelo clube darem grande resultado, como por exemplo, o Everton Ribeiro chegou, não estava ganhando nada, o Diego também chegou, não estava ganhando, o Guerreiro chegou e não foi bem no Flamengo, caindo até no doping, e o Paquetá, o Vinícius Júnior surgiram muito bem naquela época ali, segurando a peteca, sabe? Foram se destacando no clube e tudo mais, e foi só depois que o Flamengo montou ali a sua série vencedora a partir de 2019. O Paquetá foi pro Milan e recebeu grande pressão no clube italiano, que vivia a fase parecida com a do Flamengo, e a gente tem que ser sincero, apesar de alguns bons jogos no Milan, ele não foi bem, e um fracasso faz bem pra todo mundo, pra justamente aprender como é complicado cair na vida e conseguir se levantar. E o Lucas se levantou e muito bem, na Liga Francesa, jogando pelo Lyon, que não é o principal clube ali da Liga Francesa, a gente sabe que tem o PSG, o Monaco, enfim, o Lyon, que já teve sua fase vitoriosa na França, viu com o Lucas Paquetá uma temporada excelente, onde se destacou não apenas ele, mas ele, também o Depay, que depois foi pro Barcelona por conta da excelente temporada que fez no Lyon, e foi até surpreendente quando o Paquetá fez o movimento de sair do Lyon para ir pro West Ham. Falando de tamanho de clubes, é claro que o Lyon é maior, tem mais conquistas, dá mais projeção ao jogador, mas o West Ham tá na Premier League, e o Paquetá fez uma escolha excelente pelo clube, pelo West Ham, porque ele chegou no clube onde ele joga regularmente, ele é considerado uma das estrelas do clube, foi um investimento alto que o clube fez nele, e depois de uma temporada vencedora e convincente pelo West Ham, o Paquetá agora chama a atenção do Manchester City, não só pelo que o jogador mostrou no clube inglês, mas também pelo que ele mostrou no Flamengo, no Milan, no Lyon e claro, pela seleção brasileira. O Paquetá, apesar da pouca idade, já tem muita experiência e jogou inclusive uma Copa do Mundo com a seleção, e isso, cara, é pra realmente mudar um jogador de patamar, e o Guardiola sabe disso. Copa do Mundo é onde você vai encontrar os melhores jogadores do mundo realmente, que estão ali num torneio curto, disputado na elite da elite realmente, é mais elite do que, por exemplo, a Champions League, onde você ainda vai ver um canela dura ali no maior torneio de clubes do mundo, que é a Champions. Já na Copa do Mundo não tem essa, são os melhores dos melhores ali, os 32 melhores de cada, aliás, os 23 melhores de cada país ali, dos 32 países, que agora vão pra 48, aí já não vão ser tão melhores assim, mas enfim, o Lucas Paquetá tava jogando uma Copa do Mundo e com a camisa mais pesada do mundo, que é a da seleção brasileira, como titular. Isso, apesar da Copa que ele fez não ter sido boa, gabarita ele para chegar num clube sem sentir pressão, além de tudo que ele já construiu ao longo da carreira. E o Paquetá vai chegar no City na melhor condição possível, caso o West Ham aceite a proposta, já a gente vai falar sobre isso. Por quê? Ele vai chegar num clube que já venceu tudo, não tem toda ou nenhuma pressão ali que tem nos outros clubes para conseguir conquistar algo. Por exemplo, se é um jogador que chega agora de repente no Manchester United, vai carregar todo um peso de um clube que há tempos não ganha nada importante, não consegue convencer a torcida, vem de uma má fase. O City, muito pelo contrário, não abriu mão dos seus principais jogadores, perdeu até algumas peças importantes, como o Gundogan, o
Mahrez, pode perder o Bernardo Silva, mas isso é bem difícil, acredito eu. O Manchester City tem ali ainda toda a sua espinha dorsal, seus jogadores importantes, então o Lucas Paquetá chega para complementar duas coisas no time. Primeiro, vem com fome para fazer a sua própria conquista, ter a sua história e, claro, não tem nenhuma pressão porque vai estar auxiliado por jogadores que já venceram tudo e sabem muito bem como que funciona Premier League, como funciona disputar Champions League e outras ligas importantes. Então a ideia toda é que se o Paquetá chega agora para ser comandado pelo Guardiola, a gente vai ver um excelente jogador brasileiro, uma das maiores promessas aí do nosso futebol, que justamente é o Lucas Paquetá, ao lado do Vinícius Júnior, Rodrigo e tantos outros, comandado pelo Guardiola, que é o melhor treinador do mundo, e isso é indiscutível. Então o Paquetá tem tudo para evoluir mais ainda, e com isso a nossa seleção ganha demais. Além do que, ao invés da gente ter um nosso jogador da seleção brasileira jogando no West Ham, que com todo respeito é um clube hoje que não disputa títulos dentro da Premier League, né, dentro da Inglaterra, pode até conseguir vencer um título novo como a Conference League, mas não vai vencer uma Copa da Inglaterra, só se for realmente ali tiver uma temporada excepcional, porque é difícil isso acontecer. Quando alguém se destaca no West Ham, vem um grandão e pega. Aconteceu ali com outros jogadores, aconteceu agora, por exemplo, com o Declan Rice, com o Lucas Paquetá, se eu não me engano até o Grealish era de lá também. Então isso, não, o Grealish era do Aston Villa, eu tô falando baboseira, groselha. Mas acontece com todos esses outros times da Inglaterra, da Premier League, como acontece aqui no Brasil também. O time médio revela um jogador, o ricão lá que tá cheio de dinheiro compra e pronto. Vão seguir forçando e cada vez mais ficam favoritos aos títulos, pegando os melhores jogadores. E o Paquetá tá nessa lista de melhores jogadores. Pode ser que o West Ham recuse vender ele por 70 milhões. As notícias são que realmente o clube inglês vai recusar esse valor, mas o Manchester City colocou o Paquetá na lista de alvos e pode aumentar sim essa proposta para que o West Ham aceite e o jogador vá jogar então no Manchester City. E aí a gente vê que os nossos jogadores estão finalmente entrando em clubes, se tornando protagonistas, jogadores importantes de clubes de primeiro escalão. A gente vê aí, por exemplo, no Manchester United, o Antony é peça importante, o United é um clube protagonista, Gabriel Jesus e Martinelli no Arsenal, Gabriel Magalhães no Arsenal, o Ederson no City, agora chegando o Paquetá no City, Bruno Guimarães no Newcastle, que é um clube que vai se tornar importante, hoje já é um clube que está disputando Champions League, foi bem na Premier League, apesar de ser um novo rico aí, tem o Rodrigo e o Vinícius Júnior no Real Madrid, o Rafinha no Barcelona, então são nossos jogadores retomando esse espaço de importância no futebol europeu, que não é nenhum preconceito nem nada, mas é complicado quando a gente tem um volante de seleção brasileira jogando no Aston Villa, como era o Douglas Luiz, enfim, dá essa coisa que fala assim, pô, o cara tá jogando num time médio da Inglaterra, vale muito mais convocar um jogador que tá sob pressão aqui no Palmeiras, no Flamengo, como a gente tem hoje nossos meninos novos, jogadores promessas do futebol brasileiro, que estão jogando em clubes menores na Inglaterra. O João Gomes tá no Wolves, o próprio Danilo tá jogando no Nottingham Forest. Esses jogadores vão precisar se destacar para chegar a clubes grandes, embora eles já mereçam espaço na seleção brasileira, que são muito bons jogadores e estão fazendo boas temporadas, apesar de terem chegado recentemente aos clubes ingleses. Mas tem outros jogadores que já estão ocupando esse espaço de importância no futebol europeu. E o Paquetá entrar para um dos maiores clubes do mundo hoje, que é o Manchester City, ser comandado pelo principal treinador do mundo hoje, o Guardiola, gabarita demais a nossa seleção, os nossos talentos, isso é importantíssimo, tá? São jogadores que abrem portas. Se você tem um grande jogador brasileiro fazendo sucesso dentro de um clube europeu, num grande clube europeu, você abre porta para outros jogadores e consolida o nosso futebol. Por exemplo, o Vinícius Júnior e o sucesso dele na contratação pelo Real Madrid abriu a porta para tantos outros clubes contratarem jogadores do Flamengo. Não é brincadeira isso. Vê depois da venda que o Flamengo fez do Vinícius Júnior, quanto passou a custar cada jogador do Flamengo. Então realmente isso, valoriza o nosso futebol. E o Paquetá chegando ao Manchester City agora é bom para todo mundo, e principalmente para o Manchester City, que vai repor ali, claro, uma saída do Mahrez se o Paquetá for jogar ali pelo lado direito do campo, com muita qualidade. É um jogador diferente, pode jogar mais por dentro, né? Ele é bem menos ali agudo, extremo que o... Nossa, tô falando igual esses caras que entendem futebol, né? Ele vai muito menos pra linha do fundo, de fundo que o Mahrez, tá? Ele vem mais por dentro, ele cai mais dentro da área que o Mahrez, vamos falar assim na linguagem da bola. Enfim, e é um jogador excelente, um jogador muito bom. Acho que ele pode acrescentar demais pro Manchester City e claro, que ele vai aprender no City, vai somar muito pra nossa
seleção e espero que dê certo. Uma baita contratação se o City conseguir fechar e pra gente é excelente. Mas e você? O que pensa? O Paquetá devia mesmo ir pro Manchester City? É um bom nome? Ou ele devia continuar no West Ham? Porque no City ele não vai ser titular absoluto logo de cara e isso vai prejudicar a nossa seleção. O que você pensa? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. Não esquece também do like no vídeo. Eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau.